Olá pessoal, voltando a trabalhar os transformadores, num ambiente, numa situação que requer uma atenção muito especial, tendo em vista a proposta que está sendo apresentada. Tá? No módulo anterior nós fizemos questão de reciclar uma informação capital no que diz respeito ao paralelismo de qualquer que seja a fonte de tensão ou de energia, de pilha a dínamos, tá certo? De baterias a acumuladores, de transformadores a alternadores síncronos. Então, essa condição é necessário que a gente entenda perfeitamente que parte do pressuposto que queremos colocar fontes conectadas por uma barra de cobre, tá? Criando um loop perfeitamente viável de circulação de corrente, inclusive correntes de falta, tendo em vista que as impedâncias desses cabos são desprezíveis, tá certo? O que foi necessário, o que vai requerer da gente um cuidado muito especial nesse procedimento do paralelismo desses componentes, tá certo? Reiteramos que a condição no singular para que você coloque qualquer fonte de energia elétrica em paralelo com uma outra fonte equivalente, ou semelhante, é que nós tenhamos tensões instantaneamente iguais e opostas. Observações no que diz respeito à igualdade de potência, de corrente, de fornecedor, tensões instantaneamente iguais e opostas. E essa oposição, é bom que se diga mais uma vez, para a malha, para a configuração de paralelismo, um circuito que eu fiz até o desenho em cor diferenciada para chamar a nossa atenção. Ok, tendo em vista que os sistemas de tensão interligados que nós temos são fundamentalmente tensão alternada, veio um problema, na verdade uma situação que requer também a nossa atenção. Ora, nós trabalhamos com tensões alternadas e a condição proposta diz claramente o termo instantâneo. Convenhamos, não se mede tensão instantânea no ambiente CA. Então, atenção, se aquela condição ficou daquele jeito no singular e perfeitamente adaptada a uma bateria, a um sistema de pilhas, etc., para o caso de transformadores, por exemplo, que é o tema da nossa discussão ainda, tá? Essa questão merece ser analisada com um pouco mais de expansão, um pouco mais de abrangência. Porque aqui, como o transformador é sem dúvida uma fonte de tensão alternada, tá? Como aferir tensões instantâneas? A oposição você pode acompanhar com certo cuidado e com certa tranquilidade, observando, por exemplo, a polaridade de cada uma das componentes de bobinas das fases respectivas. Agora, no que tange a valor instantâneo, tivemos que pegar essa condição e transformá-la, no caso do transformador, em condições, ou seja, 4 condições, tá? Já elencadas no finalzinho ou no, a partir da metade do módulo anterior, tá? São elas, nessa sequência. Transformadores, para serem colocados em paralelo, um com o outro, devem ter a mesma relação de transformação, diga de passagem, análise já feita ainda no módulo anterior, tá? Onde é necessário que pelo menos as tensões eficazes, as tensões efetivas secundárias sejam iguais, daí vai passar pelo crivo dessa relação de transformação, tá? Mesmo o deslocamento angular entre os transformadores envolvidos, e observem que nas duas condições iniciais, essa marcação em vermelho, indicando que são condições obrigatórias, que qualquer máquina precisa obedecer para que você possa configurá-las em paralelo em uma subestação. Nenhuma subestação vai operar se você não observar ambas essas condições, e mais duas marcadas em azul, exatamente para mostrar que elas talvez não fossem necessárias do ponto de vista de serem imprescindíveis, tá certo? De serem necessárias ao ponto de que, se não obedecê-las, a nossa SE não funcionaria. Não é exatamente isso. São chamadas condições de otimização, para que você possa ter uma otimização na performance, na utilização, no desempenho da energia disponibilizada na sua subestação. Máquinas devem ter a mesma impedância percentual, e volto a chamar a atenção da necessidade do conhecimento do modelamento em PU ou em percentual com o qual nós trabalhamos, e claro, as máquinas devem ter o mesmo argumento de impedância, relações entre resistência, reatância, impedância, TT, evidentemente, tá legal? Quer dizer, as máquinas poderiam até trabalhar não obedecendo essas duas últimas condições, mas com certeza o rendimento da sua subestação, a eficiência dela estaria, de certa forma, comprometida, trazendo em alguns casos alguns problemas que a gente vai abordar aqui também dentro de alguns instantes, tá bom? Pois muito bem, sendo assim, o que nós havíamos proposto? Que a gente ia pegar, por exemplo, 2 transformadores monofásicos, tá? Para analisar do ponto de vista até do diagrama e do comportamento das fens e das malhas de paralelismo, quer seja a malha de entrada, quer seja a malha de saída, tá? Quem faz isso para 2 transformadores
Faz para 3, faz para 4, faz para 5, faz para quantos quiserem. E por que apenas uma fase? Apenas e tão somente para não tornar o desenho muito confuso. Eu vou trabalhar num plano. Então entende-se o seguinte, se isso representa o comportamento desta fase A desse transformador, com a fase A deste, com a fase A de um terceiro, com a fase A de um quarto, 120 graus elétricos defasado, teremos a mesmíssima coisa para a fase B desse primeiro transformador, para a fase B do segundo, para a fase B do terceiro, para a fase B do quarto, etc. E com a mais 120 graus, né, o mesmo comportamento para a fase C do primeiro transformador, para a fase C do segundo transformador, para a fase C do terceiro, do quarto e assim sucessivamente. Perfeito? Então o que nós optamos? Está aqui o transformador 1, está aqui o transformador 2. Interessante perceber sempre o sentido das correntes em cada trafo precisa ser observado. Sabidamente a corrente primária é descendente, tá? Marcando a polaridade da bobina. A corrente secundária é ascendente via fardo, inclusive, também marcando a polaridade dessa bobina. E é claro, não só o valor da corrente, mas também das tensões devem ser preservados, eficazmente falando. Além do que, o sentido, né, instantâneo, a direção, o sentido instantâneo de cada tensão também precisa ser obedecida. Isto posto, né, verificamos que esse nó é um nó muito importante, porque aqui você tem a convergência da corrente 1 com a corrente de 2 linhas, para que elas possam ser canalizadas para a corrente demandada, que é a corrente que vai para a carga, tá? E aqui, quando essa corrente retorna no consumidor, ela encontra esse nó, onde 2 faz essa trajetória, e 2 linha, na verdade, ascendente do trafo 2, né? E claro que o I2 ascendente do transformador número 1. Lembrem-se que eu optei, né, em colocar o linha para não achar que essa corrente aqui, por exemplo, I2 seria a corrente do segundo trafo, tá? Essa é a corrente secundária do primeiro, essa é a corrente secundária do segundo, o eventual I2, 2 linhas, corrente secundária do terceiro transformador, e assim sucessivamente. Então, só relembrando, porque eu preciso dessa informação para desenvolver o raciocínio, esse nó aqui, se nós então analisássemos a questão das polaridades instantâneas das FEMs, temos o E2 nesse sentido e o E2', por exemplo, nesse sentido aqui. Se caminharmos com ambas as tensões para esse nó em particular, olha o que vai acontecer. Para começar a conversa, percebe-se claramente duas tensões que, se obedecida a relação de transformação, são iguais, então o que? Estão opostas em função de serem grandezas vetoriais. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente trouxe esse nó para cá e fiz esse movimento com ele. Tá? De maneira que o E2, né, oposto ao E2', mostrando uma diferença de potencial e para que não exista corrente de circulação dentro dessa malha, não tem o menor sentido a corrente 2 caminhar para o trafo 2, a corrente 2' caminhar para o trafo 1, tá? Para que essa corrente de circulação seja zero, o que eu preciso? Que o delta E2, que é a diferença de potencial entre E2 e E2', de fato seja zero. Tá? Então, tudo que eu vou dizer a partir de agora parte desse pressuposto. Qual? Que a primeira condição de paralelismo já foi observada. Tá legal? Já respeitamos essa condição. Então, essas máquinas já têm a mesma relação de transformação, tá? Garantindo, então, esse delta E2 igual a zero. Ok? Muito bem. Isto posto, vamos para a segunda condição. Então, além deles terem necessariamente a mesma FEM, E2 e E2', E2 2 linhas, E2 3 linhas, E2 4 linhas e assim sucessivamente, quanto mais trafos tivermos em paralelo, tá? Vão para essa condição. Elas devem ter o mesmo deslocamento angular. Ora, vamos até partir de uma seguinte hipótese, que essas máquinas inclusive são iguais, ligadas do mesmo jeito, tá? Por exemplo, o delta Y, assunto já discutido aqui também nesse nosso fórum de conversa, nesse nosso espaço de discussão, tá? Então, é interessante perceber que se eventualmente eu tiver, por exemplo, esse transformador aqui em digamos, delta Y1, onde eu tenho 30 graus de defasagem entre a fase A primária e a fase A secundária. E por uma razão qualquer, esse segundo transformador estaria, por exemplo, chutando aqui, um delta Y5, tá? Até para minimizar essa diferença. Delta Y5 me daria o quê? 150 graus. Ou quem sabe, esse do delta Y11, ou seja, qualquer que seja o delta. Entre delta Y1 e delta Y11, por exemplo, até para minimizar essa diferença. Ora, eu tenho 30 graus para um e menos 30 para o outro, para o mesmo trafo. Ora, então quando eu pegar a fase A do secundário, do primeiro transformador, que está a mais 30 graus, e conectar em paralelo com a fase A do segundo trafo, que está a menos 30, acaba que eu teria de 60 graus de defasagem entre a mesma fase. Uai! Olha só, é bom a gente relembrar que no sistema trifásico nós temos 3 ondas de tensão, VA, VB, VC,
com a mesma frequência, com o mesmo período, com a mesma amplitude, com o mesmo comprimento de onda, com a mesma velocidade de propagação, quer dizer, parâmetros ondulatórios completamente iguais, tá certo? E por que eu consigo medir um DDP entre elas? Porque elas estão defasadas eletricamente, apenas e tão somente por isso. É a defasagem elétrica, é a defasagem angular entre elas que providencia ou que faculta essa diferença de potencial. Então, logo que eu estou te propondo com um transformador em delta Y1 e outro em delta Y11, a mesma fase em particular, a mesma fase A dessa máquina com a mesma fase A dessa. Só que essa máquina, em sendo delta Y1, a fase A secundária estará 30 graus adiantada em relação ao eixo de referência. E essa aqui, a mesma fase A do transformador 2, estando em delta Y11, estará menos 30. Ora, quando eu jampear para criar a malha de paralelismo entre a fase A secundária desta máquina e a fase A secundária dessa, eu terei 60 graus de defasagem entre a mesma fase. Ora, seguramente uma diferença de potencial, eu diria, bem significativa, em cima de quem? De um condutor de cobre, de um barramento de cobre. Senhores, a corrente de circulação é eminente e é muito elevada, tá? Então é preciso que tenhamos muito cuidado com isso, não esqueçamos que estamos diante de componentes vetoriais e é importante que nós chequemos essas relações de sentido e direção com muito cuidado, com muito carinho e com muita atenção, tá? E aí vem uma pergunta, inclusive, interessante. Ora, qual seria, por exemplo, o nível da corrente de falta, o valor dessa corrente de circulação em uma situação como essa? Uma pergunta interessante, tá certo? Então, vamos fazer um pequeno exercício aqui, uma pequena evolução algébrica, como eu sempre gosto de fazer, ao que eu propus até para simplificar o raciocínio. Máquinas iguaizinhas, mesmo fornecedor, mesmo fabricante, mesmo tudo, só que com essa infelicidade. Um está em delta Y1, a outra delta Y11, ou seja, estão em delta Y diferentes, tá certo? Então, sendo assim, olha só, a discussão agora não passa mais pelo fato de E2 ser diferente de E2', porque não é. Essa condição primeira já foi obedecida. O que vai acontecer agora é que quando eu trouxer, tá, esse E2, com esse E2' para esse mesmo vértice de referência, o que pode acontecer é algo desta natureza. Me permitam aqui, tá, como sempre, economizando espaço no nosso quadro, tá, tentando propor aqui uma situação e resolvê-la nesse espaço reduzido. Então, olha só, está aqui o nosso vértice. Esse aqui, de análise, tá? Ora, com deslocamentos diferenciados, quaisquer que sejam eles, quando o E2 veio para essa posição, ele, por exemplo, teve esse comportamento. Se apresentou como vetor nessa direção e sentido, tá? Agora, como, infelizmente, ou uma não observância do mesmo deslocamento para o transformador 2, o meu E2', ao aparecer com a defasagem, ele não fica exatamente nessa posição, na mesma direção de E2, mas ele fica defasado, por exemplo, em relação de E2, de um referencial angular, quem sabe, como esse aqui. Ok? Então, se nós prolongássemos, por exemplo, esse eixo, que nós iríamos constatar aqui a presença de um alfa graus, caracterizando, então, um deslocamento efetivo entre quem? Entre a tensão E2 e a tensão E2'. Então, aquela questão necessária e imprescindível para que o ΔE2 fosse zero sobre esse nó, para que a corrente de circulação realmente não existisse, observe que isso aqui vai ser comprometido, porque seguramente a somatória vetorial desses dois componentes de tensão não vão se anular em função das posições, das direções e sentidos que cada um deles acaba apresentando, acaba, de certa forma, proporcionando nessa situação, tá certo? Daí que vem aquela pergunta que eu fiz. Pois é, se tivermos uma situação como essa, se a nossa subestação for ou apresentar por uma infelicidade nossa, um descuido, uma situação como essa aqui, a pergunta é, qual seria o nível da corrente de curto-circuito? Qual seria o valor aproximado da corrente de circulação que apresentaria, numa configuração como essa, detetada essa situação operacional entre E2 e E2', esse não ajuste de deslocamento angular entre os dois transformadores? Gente, existem muitas maneiras de você fazer isso, mas nós sempre procuramos tentar mostrar de uma maneira mais simples, mais imediata, sem muitos malabarismos, para que a gente possa não fugir ao foco da questão, que é uma condição importante para
paralelismo de transformadores. Esse é o objetivo, tá certo? A ideia é apenas mostrar as consequências aqui, e de maneira, repito, simples, direta, né, e bem linear, da não observância de uma relação como essa. Daí a pergunta, qual seria nessa condição o valor de C? Porque seguramente estará acontecendo algo dessa natureza com essa condição, e a consequência é o quê? Uma corrente de circulação diferente de zero. Qual seria esse valor? É bom lembrar que um dos grandes legados do ensaio de curto-circuito de qualquer máquina, e o transformador não é uma exceção, né, é que quando se faz um ensaio de curto, limitadas as condições do ensaio, fica mais ou menos claro que quando um curto-circuito acontece, atenção, quando uma falta acontece nos terminais de uma máquina, a única grandeza que limita essa corrente de falta é a sua impedância interna. Opa, interessante. Então vamos admitir, por exemplo, que nós temos, né, a impedância equivalente desse transformador, que eu vou chamar de ZE, aquela mesma calculada no ensaio de curto, referida para o lado de baixa tensão, onde está o nosso consumidor, olha lá, FEM é 2, e aqui com impedância ZE' para diferenciar essa impedância daquela. Ora, se são transformadores iguais, eu estou presumindo que ambas têm o mesmo valor em ohms, mesmo valor percentual, tranquilo, tá? É uma hipótese apenas, como eu falei, para simplificar os nossos raciocínios, tá certo? Então, não esquecemos desse legado. Quando uma falta, quando um curto acontece nos terminais de uma máquina elétrica, a única grandeza que limita essa corrente de falta é a sua impedância interna. Agora, evidentemente que corrente, qualquer que seja ela, de regime nominal, de regime permanente ou transitório, corrente elétrica é sempre fruto de uma diferença de potencial. Tá? Então eu diria que a primeira coisa a se fazer aqui, sabendo que na malha conhecida como malha de paralelismo, fica mais ou menos visível, penso eu, que eu tenho duas impedâncias ZE e ZL em série para essa corrente, tá? Então serão os elementos limitadores para a falta nesta malha. Vamos à carta de quem? Qual seria então a diferença de potencial a qual essa malha ficaria exposta? Que aí o problema estaria resolvido. Tendo esse DDP e tendo as impedâncias que vão limitar essa corrente, lei de Ohm, V é Z vezes I. Tá certo? Vamos tentar isso juntos? Olha só isso aqui, se fica legal esse raciocínio, tá? Pensa daqui, pensa dali, tenta de um jeito, tenta de outro. Me ocorreu o seguinte, ó, diagonais de um paralelogramo é uma das maneiras da gente encontrar, por exemplo, a resultante vetorial. Então, se eu quiser encontrar quem será o Δ2 numa configuração como essa, olha ele aqui, ó. Tá? Olha ele aqui. Esse, então, é o segmento que vai representar o nosso Δ2, o vetor resultante dessa onda vetorial que nós tanto estamos procurando. Tá? Diagonais de um paralelogramo. Como todo bom losango, olha só, né? Essa diagonal aqui acabou dividindo o losango em dois triângulos. Tá? Um deles, e naturalmente dois triângulos congruentes, onde esse Δ2 é a base desse triângulo. Tá? Tanto o triângulo de baixo como o triângulo de cima. A direita ou a esquerda, ascendente ou descendente ou ascendente. No entanto, quando eu excursionar um pouco mais sobre, por exemplo, esse triângulo apresentado aqui, olha que coisa interessante que rola, tá? Rola algo, por exemplo, da seguinte natureza. Para começar a conversa, essa reta aqui é um dos lados desse paralelogramo, desse losango, e essa aqui seria o outro lado. São retas paralelas entre si. Então percebe-se que esse ângulo aqui também é alfa. E observe que esse alfa é fruto de quem? Das diferenças de ΔY entre um trafo e outro, tá certo? Por que esse ângulo é igual a esse? Porque duas paralelas cortadas por uma transversal, ângulos alternos internos congruentes. Começamos bem. Então esse ângulo aqui é exatamente esse. Ângulo fruto de quem? Das diferenças de ΔY entre esse trafo e esse aqui. Ok? Vamos em frente. Outra coisa que pode ser percebida, que ao lançar essa diagonal aqui, esse losango se divide em dois triângulos congruentes, mas dois triângulos isósceles. Por quê? Porque esse braço aqui é o E2' e esse aqui é exatamente o E2 ou vice-versa, ou seja, né, seria essa componente relativa a E2 trazida para cá. Então, esse triângulo aqui, como eu falei, ascendente em relação a essa base, ele é isósceles, de maneira que esse braço é o E2' e esse braço é o E2. Perfeito? Temos então os dois braços, E2 e E2', naturalmente iguais, e a base, que é o Δ2, que é o nosso objeto de cálculo. Tá? Então, sendo assim, o que é conhecido como triângulo isósceles? Tá? O que propriedades ele pode apresentar para a gente em relação, por exemplo, àquela base que é o objeto do nosso estudo? A partir do vértice oposto à base, se eu descer uma altura relativa a ela,
Ou seja, de maneira que essa reta, esse segmento traçado do vértice oposto à base, sendo ortogonal à base, acaba dividindo também esse triângulo entre dois triângulos iguais, em que esse triângulo, os dois aqui, esses ângulos são retângulos, tá certo? E constata-se geometricamente que essa altura baixada a partir do vértice ortogonal à base também divide a base em dois segmentos congruentes, ou seja, essa altura também é mediana à base, e além disso, ela também é bissetriz ao ângulo, oposto à base. Então percebamos que esse ângulozinho aqui, ele passa a ser quem? Passa a ser alfa sobre 2, metade do ângulo relativo ao deslocamento angular, ou a diferença de ΔY entre esse transformador e esse aqui. Então convenhamos, gente, esse triângulo verde que eu vou achurar aqui, ele é um triângulo retângulo nesse ângulo, tá certo? Cuja hipotenusa é conhecida, que é o E2, ou E2', ou E2', ou E3', como você queira, tá? E cuja este cateto aqui em verde representa quem? Exatamente a metade do valor ΔI2, porque afinal de contas, essa altura também é mediana, tá? Então, gente, olha que coisa legal, tá? Me ocorreu uma coisa interessante aqui, do conceito de seno. De qual ângulo? Desse aqui, que é exatamente a metade desse ângulo, porque essa altura mediana também é bissetriz. Então, do conceito de seno, eu percebo que esse ângulo aqui tem como cateto oposto esse segmento, que é exatamente a metade do segmento que eu procuro encontrar, tá certo? Porque a bissetriz também é mediana e também a altura relativa à base, tá? Então, se seno me diz que é uma relação entre cateto oposto e hipotenusa, todos os valores devidamente conhecidos, me ocorreu que eu poderia escrever o seguinte, no conceito de seno, que o seno de alfa sobre 2, que é exatamente este ângulo aqui, vale quem? O cateto oposto, que é exatamente ΔE2 sobre 2, que é a metade desse segmento, sobre quem? Sobre a hipotenusa, que é o meu valor de E2, o que significa dizer, então, que ΔE2 passa a ser valer quem? ΔE2 sobre 2 passa a valer quem? O E2 vezes o seno de alfa sobre 2, ou seja, o ΔT2, que é exatamente a diferença de potencial que vai ser aplicada na malha que nós estamos procurando para conhecer a corrente de curto ou de circulação, seria 2 vezes o valor da FEM vezes o seno de alfa sobre 2. Então, esta é a diferença de potencial que nós vamos expor, essa malha de paralelismo, tá? Quando, por uma razão qualquer, esse alfa sobre 2 aqui for um valor diferente de zero. Tá? Porque, observe, se eu tivesse o E2' nessa posição, o alfa tenderia a zero, seno de zero é zero, e naturalmente o que? Eu não teria nenhum valor de ΔT2. Mas como, por uma razão qualquer, o ΔY desse ângulo não é igual a esse aqui, surgiu o ângulo do alfa. E observemos então que esse ΔT2 é função da metade do seno da metade desse ângulo, tá bom? Aí, matamos a situação. Se você quiser encontrar a corrente de circulação, que é a corrente de falta ou de curto, que acontecerá nessa subestação, nessa SE, nessa configuração, lei de Ohm. Tensão sobre impedância. Qual a tensão disponível no circuito? 2 vezes E2, seno de alfa sobre 2. Tá? Dividido por quem? O que nós havíamos comentado anteriormente? A malha de paralelismo do secundário é essa aqui em vermelho, com as bobinas dos transformadores colocadas em uma associação em série. Então seria quem? Seria ninguém mais do que ZE mais ZE'. Ora, convenhamos, se os dois transformadores são iguais, as impedâncias também são iguais. Resultado, em uma situação como essa, qual seria então a nossa corrente de circulação? Ora, isso daria 2EE, eu teria então 2E2 seno de alfa sobre 2 sobre 2EE. Resultado, ou seja, em uma situação como essa, a minha corrente de circulação deixa de ter esse valor para ser um valor referente a quem? Quando ΔE2 for diferente de zero, fruto de um deslocamento angular não ajustado, essa nossa corrente de circulação será E2, a FEM de cada um dos transformadores, tá? Vezes o seno da metade do ângulo relativo à diferença entre ΔY, dividido por quem? Pela impedância equivalente de um deles em particular. Aí. Perfeito?
Uma informação importante que, evidentemente que mesmo as máquinas sendo iguais, mesmo fabricante, mesma potência, mesma tensão, essa igualdade, como a gente fala sempre, a questão da congruência é uma questão utópica, tá certo? Podem existir pequenas, microscópicas, tá certo? Variações e diferenças entre elas. Então, observe, qual seria a máxima corrente de circulação admissível para que a SSE opere sem trazer transtornos, para que as impedâncias internas dos enrolamentos, dos próprios cabos envolvidos, acabem por confinar e limitar a corrente de circulação, de maneira que ela não traga desarranjos ou problemas para a subestação e o circuito como um todo. Interessante que o valor da corrente de circulação aceitável não é dado em amperes, mas é dado em termos de valor de volts. Admite-se que a máxima, isso é importante, tá, gente? A máxima corrente de circulação aceitável, né, em situações como essa, significa ou está ligada a quem? A um valor que representa meio, ou um valor que está vinculado, ou um valor que dependa de quem? De 0,5% das FENs envolvidas, né, nessa configuração, das FENs dos transformadores envolvidos nessa configuração. Já que corrente é fruto de diferença de potencial, então, mudando um pouco a forma de colocar a questão, qual seria a máxima DDP permissível que vincularia ou produziria uma corrente de circulação aceitável em algo dessa natureza? Ora, seria algo em torno de quanto? 0,5% do valor da FEM, né, dos transformadores envolvidos na malha de paralelismo. Então observe que o limite ele é muito, mas extremamente reduzido. Tá certo? Qualquer DDP nessa malha que passe desse valor, entende-se que a corrente de circulação será danosa, será prejudicial e vai inviabilizar o paralelismo desses equipamentos. Tá certo? Ok? Então é muito importante que não só elas tenham a mesma relação de transformação, como também tenham o mesmo deslocamento angular. Então percebe-se que, não observando ambas essas condições, fica muito complicado, fica muito difícil você conseguir realmente colocar essas máquinas operando em paralelo. Perfeito? Tranquilo? Pois muito bem. Sem deixar a peteca cair, vamos para a próxima configuração, para a próxima condição. Máquinas devem ter a mesma impedância percentual. Como eu disse, essa é uma condição de otimização, tá? Então, como nós estamos sempre fazendo, permitam-me aqui apagar o que nós já temos feito, porque seguramente você já tem isso aí registrado. Eu vou precisar, né, de um pouquinho de espaço aqui para a gente desenvolver algumas questões também algébricas para mostrar essa relação, porque de fato ela é muito importante, tá? Então vamos lá, tá? Temos dois transformadores operando em paralelo aí e vamos trabalhar em cima desse paralelismo, tá ok? O que nós temos fundamentalmente então aí, tá? Ora, convenhamos, o que nós temos em termos de circuito equivalente é algo desta natureza. Aqui nós temos uma resistência, aqui nós temos uma reatância, resistência equivalente, reatância equivalente, tá certo? A tensão V2 e a FEM E2 que alimenta esta malha. Eventualmente, se existir uma diferença de potencial, teremos uma corrente de carga circulando nesse sentido. Tá ok? Imaginemos uma segunda malha, exatamente igual a essa, colocada aqui ao lado. Tá? E vamos propor o seguinte, vamos admitir inicialmente que essa subestação esteja operando a vazio. Cada uma dessas máquinas tem uma impedância, um circuito simplificado como esse aqui. Perfeito? Com a ligação que a gente propôs na malha de saída, para que eu não tenha corrente de circulação, para que meu IC seja zero, não esqueçam, ΔE tem que ser zero. Já observamos essa e essa condição, isso já está ok. Vamos para essa terceira, tá? Ora, admitamos que essa SE esteja operando a vazio. Por quê? Se ela estiver a vazio, eu não vou ter valor de I2 e nem de I2'. Então significa o quê? Que não tendo I2 circulando nessa impedância, eu não tenho queda interna na impedância nem do trafo 1, nem do trafo 2. Ora, se eu já observei que eles têm a mesma relação de transformação e o mesmo deslocamento angular, eu já sei que o meu E2 é completamente igual ao meu E2', e que significa que o meu ΔE2 de fato é igual a zero. Tá? Perfeito? Então, maravilha. Então, nessa condição, eu estou com a malha operacional, tá certo? Não há corrente de circulação e a máquina opera, ambas operam adequadamente, tá bom? Perfeito? Isso com a subestação operando a vazio. Muito bem, coloquemos carga então na subestação. Ao colocar carga, vai aparecer uma corrente 2 no trafo 1 e uma corrente 2 no trafo 2. Obviamente, tá? Pois é, então se aparecer uma corrente 2 aqui, e uma I2' no circuito equivalente da malha do segundo transformador, nós teremos uma queda de tensão interna no transformador, lógico, uma corrente por impedância causa uma queda de tensão, teremos um ΔV.
um delta V2 aqui, por exemplo, tá legal? Então isso significa que a tensão medida na saída não é mais o E2, mas é o V2 no primeiro transformador e um V2' no segundo transformador. Ora, se essas duas tensões agora estão malhadas em paralelo, para que o IC continue sendo zero, convenhamos, tá certo? O que vai precisar acontecer? Que a tensão V2 de saída do primeiro transformador seja rigorosamente igual à tensão V2' de saída do segundo transformador, isso indicando que o nosso delta V2 também seja igual a zero. Tá? Perfeito? Lógico, tá? E para que isso ocorra, para que realmente o V2 seja igual a V2', igual a V2 duas linhas, igual a V2 três linhas e assim sucessivamente, com a máquina carregada, partindo do pressuposto que essas duas condições já foram obedecidas, é porque o E2 é igual a E2', é igual a E2 duas linhas, etc, etc. Então, sendo assim, para que essa igualdade também se estabeleça nas tensões V2 de saída, só tem uma justificativa. Qual? A queda de tensão no primeiro trafo, delta V2, tem que ser igual à queda no segundo, delta V2', igual à queda no terceiro, delta V2', igual à queda no quarto, delta V2 três linhas, e assim sucessivamente. Então, significa o quê? Qual seria a queda de tensão no primeiro transformador? ZE e 2, a sua impedância equivalente vezes a sua corrente. Quem seria a queda no segundo transformador? Ora, a sua impedância equivalente, ZE' vezes I2'. E no terceiro, ZE duas linhas, I2 duas linhas, e assim vai. Então, olha que coisa interessante. Sendo assim, eu posso afirmar que ZE está para ZE', assim como E2' está para E2. É evidente que posso. Vem da necessidade de que as quedas de tensões internas sejam iguais. Tá? E aí que vem uma coisa interessante, a matemática nos brinda com alguns artifícios muito legais. Olha o que eu tenho aqui, ó, que a impedância equivalente do trafo está para a impedância equivalente do outro, assim como a corrente do outro está para a corrente do um. Perfeito? Ora bolas, na matemática tem uma coisa interessante. Se nós multiplicarmos o numerador e o denominador pela mesma constante, ou por grandezas iguais, a fração não se altera. Então, se eu já observei que os deltas são iguais, os delta V são iguais, é porque V2 é igual a V2', é igual a V2 duas. Então, olha só, se eu multiplicar aqui pela tensão V2', que é a tensão secundária do trafo 2, e multiplicar embaixo por V2, que é a tensão secundária do trafo 1, eu passo a ter o quê? Quem seria V2' vezes I2 duas linhas, e I2'? Sem dúvida, a potência aparente do transformador 2. Quem será V2 vezes 2? Sem dúvida, a potência aparente do transformador 1. Então, o que se conclui? Olha que coisa interessante, que a distribuição de potência entre transformadores operando em paralelo se dá numa razão inversa das suas impedâncias equivalentes. Olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante. É por isso que eu disse, eu não preciso obedecer essa condição necessariamente para colocar trafos em paralelo, mas a observância dela vai evitar, por exemplo, que subestações com transformadores operando em paralelo, mesmo que eles sejam diferentes em potência, em tamanho, em dimensões, vai evitar que o transformador de menor porte, eventualmente, entre numa sobrecarga prematura em relação ao transformador de maior porte. Como isso? Imaginemos dois transformadores, um de maior potência, outro de menor potência, operando em paralelo. Para que seja em paralelo, não interessa a potência, tem que ter mesma relação de transformação, mesmo deslocamento angular. Então, você tem as duas tensões de saída iguais. Esse de grande potência e esse de menor potência. As duas saídas iguais operando em paralelo. Ora, se essa máquina tem grande potência, uma tensão definida, convenhamos, a bitola dos cabos, tá? É muito grande, porque a corrente aqui vai ser muito elevada, a resistência desmorona, faz com que a impedância dessa máquina caia. Se a segunda máquina tem potência menor, mas opera com a mesma tensão, evidentemente a corrente com a qual ele vai trabalhar é bem menor que a corrente do primeiro transformador. Consequentemente, você tem aqui cabos de menor bitola, né, um equipamento menos robusto, e cabos de menor bitola aumentam muito a sua resistência, logo a sua impedância. Então, olha só, no trafo de maior potência, uma menor impedância em ohms. No trafo de menor potência, uma maior impedância em ohms. Se estão em paralelo e entra o consumidor sugando corrente, ora, corrente é uma grandeza inteligente, corrente é uma grandeza, né, extremamente, né, ela percebe as coisas, né, ela é muito perspicaz. Então, olha bem, ela olha duas impedâncias em paralelo, uma impedância menor, outra impedância maior. De onde eu vou sugar mais corrente? Obviamente, de onde a impedância é menor, o transformador de maior potência.
tirando o menos do transformador menor, que tem uma impedância grande, preservando e evitando que, por exemplo, ele entre em sobrecarga antes, né, que o transformador de grande potência. Então, conclui-se o quê? É importante observar essa relação de impedância para que você distribua a potência de maneira equivalente, de maneira adequada, quando você tem trafos de potências diferentes operando em paralelo. Quer dizer, naturalmente você poderia operar sem que isso seja observado, mas o risco de você colocar uma das máquinas em sobrecarga é muito grande. Perfeito? Legal, né? E para finalizar, eles devem ter o mesmo argumento de impedância. Então, rapidamente, para não alongar muito esse assunto, que ele é bonito pra caramba, mas senão fica muito longo a nossa videoaula. Um exemplo que eu sugeri, inclusive, na videoaula anterior. Eu tenho uma subestação com 3 transformadores em paralelo. Um com 10 kVA, um de 20 kVA, outro de 3 kVA. Pergunto eu, qual será a potência da SE? 10 mais 20 mais 30, 60 kVA? Depende. Depende do quê? Então preste atenção nisso aqui. Mais uma vez eu vou propor para vocês um exemplo também algébrico que talvez vai nos ajudar a entender essa relação com muita tranquilidade. O que nós não podemos esquecer de jeito nenhum, senhores, é que o transformador é uma fonte de potência aparente. Ele é especificado em volt-ampere, isso é importante que seja dito, tá? Se ele está especificado em volt-ampere, é interessante perceber também que eu não posso somar volt-ampere de maneira escalar. Então, vamos fazer uma seguinte análise aqui. Vamos supor que eu tenho um certo transformador, o primeiro T1, que tem essa resistência equivalente e essa reatância equivalente, tá? Que tem uma impedância equivalente ZE com respectivo θT, certo? Então está aí o nosso primeiro transformador, tá? Que apresenta então essa impedância equivalente e apresenta essa relação no seu triângulo de impedâncias, tá legal? Pois muito bem, olha o que eu vou te propor aqui. Eu estou improvisando, como vocês estão percebendo aqui, né? Quem tem recursos mais tecnológicos usa, quem não tem problema, improvisa. Olha só isso aqui, tá? Eu vou improvisar um compasso. Vértice nesse ponto, abertura igual a ZE. Certo? Então, qual que é o raio dessa semicircunferência? Exatamente a impedância equivalente desse transformador. Ok? Ok. Eu vou pegar um outro transformador 2 que tem a mesma impedância equivalente que o primeiro, em ohms inclusive, tá? Mas que por uma razão qualquer tenha essa resistência equivalente aqui, ó. E, consequentemente, essa reatância equivalente aqui. Observem que a sua impedância equivalente é a mesma do anterior. Z2', mas os seus θT não. Tá? Então, observe, apesar deles terem a mesma impedância, obedeceu a primeira, a segunda e a terceira condição, mas se não tem o mesmo θT, se não tem a mesma relação entre resistência e reatância, tá certo? Arco, tangente e θT diferentes, significa o quê? Que eu tenho relações, né, de transferência de potência comprometida, porque eu não posso pegar a potência aparente desse em maneira escalar e somar com esse aqui, eu tenho que verificar os θTs de cada um deles. Então, isso é muito tranquilo, e eu diria linear e óbvio de se perceber, para que eu possa então ter um ganho maior possível na potência instalada na SE, transmitindo para a carga. O que significa? É importante que os θTs dos trafos em particular sejam iguais, porque aí sim eu vou poder somar de maneira escalar as respectivas potências aparentes e indicar a soma delas como sendo a potência da subestação. Perfeito? Então eu espero, senhores, que tenha sido legal esse encontro e que o assunto paralelismo de transformadores tenha ganhado para você uma nova versão, uma nova perspectiva e novos horizontes. Ok? Um abraço, até a próxima, saúde e paz.